Queridos, graça e paz, amém? Uma satisfação enorme estar com vocês aqui hoje à noite, para esse tempo. E o pastor Hernani falou comigo alguns meses atrás, eu não tive como dizer não para ele, dado o privilégio e a importância de estar aqui com vocês hoje à noite. Eu sei que o pastor Aquiles trabalhou com vocês ontem um pouco sobre essa ideia do grão de mostarda, sobre o aspecto crescimento. Quando você olha para essa palavra que está lá no Evangelho de Lucas, diz que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, e que um homem plantou na sua horta, e diz que ele cresceu e fez-se árvore, e as aves dos céus aninharam-se nos seus ramos. Um grão de mostarda é um grão muito pequeno. Jesus chega a dizer que é um dos menores grãos que existe na terra, é um grão de mostarda. E apesar do tamanho desse grão, esse grão intrínseco à natureza dele, ele carrega duas coisas muito importantes. Porque um grão de mostarda, mesmo sendo muito pequeno, ele carrega na sua natureza o crescimento. Então pode-se pegar uma pequena semente, plantar lá na horta, como fez o homem dessa parábola, contada por Jesus. E esse grão, ele nasceu, ele cresceu extraordinariamente. Crescimento, queridos, está intrínseco à natureza da igreja. A igreja, ela é uma semente que foi feita para ser plantada, e ela nasce e cresce naturalmente. O estranho é quando uma igreja não cresce, e aí sim isso indica que tem alguma coisa que tem que se corrigir. Porque se a igreja, se o reino é um grão de mostarda, não é necessário inclusive fazer força para o crescimento. Porque você não fica ali ao plantar uma semente fazendo figa, torcendo para que ela nasça e cresça. Isso é um processo natural. No entanto, e esse aspecto do crescimento, o pastor me disse hoje que o pastor Aquiles abordou sobre isso, mas intrínseco à natureza do grão há uma outra coisa importante, é a missão do grão, é o propósito dele. Diz o texto que ele nasceu, fez-se árvore, uma árvore grande, e diz que as aves dos céus então vieram abrigar-se na estrutura daquela planta. Então qual é a missão aqui, segundo o próprio Jesus, do grão de mostarda? É nascer, crescer, cuja missão, cujo propósito é abrigamento, cujo propósito era acolher as aves dos céus. É óbvio que Jesus está falando aqui, não é nem de passarinho e nem de plantação, ele está falando do reino de Deus. Então esse reino, que é uma semente que nasce, que nós lançamos, tem o poder para crescer, mas tem a missão do abrigamento, tem a missão do acolhimento. E aí é sobre acolhimento que eu quero compartilhar com vocês. Tem um texto da Bíblia, do Evangelho de João, capítulo 5. Vocês podem abrir lá, se alguém não tiver Bíblia, acompanha na projeção o texto comigo. João capítulo 5, do versículo 1 ao 14. O texto diz assim: depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Achava-se ali um homem que havia 38 anos estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser
queres ficar são ou queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que ao ser agitada a água me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são e, tomando o seu leito, começou a andar. Ora, aquele dia era sábado. Pelo que disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o teu leito. Ele, porém, lhe respondeu: aquele que me curou, esse mesmo me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se retirara por haver muita gente naquele lugar. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Até aqui. Queridos, a palavra Betesda, que é aqui, diz o texto que Jesus passando ali perto de um tanque, que ele chama de o tanque de Betesda. A palavra Betesda significa casa de misericórdia. Uma casa de misericórdia, queridos, ela é uma casa de acolhimento. E diz o texto que à porta do tanque de Betesda havia um grupo enorme de pessoas com diferentes tipos de enfermidades, todo tipo de patologia que você imaginar. Havia pessoas ali com esses males, porque havia, segundo o texto, um fenômeno milagroso ali no tanque de Betesda. Diz o texto que um anjo a certo momento vinha, tocava aquela água, e quem caía primeiro era curado. Então havia ali uma multidão de pessoas à beira daquele tanque. A igreja, queridos, ela, enquanto casa de misericórdia, ela existe para refletir o amor de Deus na vida de outras pessoas. Nós existimos para revelar um mundo sem esperança as virtudes de Deus. Então, uma igreja acolhedora é uma igreja que é uma casa de misericórdia. Uma igreja acolhedora existe para revelar Deus para as pessoas. E essa é uma missão que está intrínseca à natureza da igreja. Queridos, o que não é uma igreja acolhedora? Primeiro, queridos, uma igreja que não é acolhedora, ela é uma igreja exclusivista. Então, uma igreja que não tem acolhida é uma igreja que olha para si e ela acha que é a única igreja do mundo, e que ela é a melhor das igrejas, e que só há salvação estando ali. Então, uma igreja que não é acolhedora é uma igreja que se sente assim. É terrível quando nós, como cristãos, carregamos esse sentimento exclusivista como evangélicos, como cristãos. Então olhamos para as outras pessoas de cima para baixo e sempre com muita condenação. Então o que não é uma igreja acolhedora? É uma igreja que não é acolhedora, é uma igreja exclusivista. Em segundo lugar, queridos, uma igreja que não é acolhedora, ela é uma igreja inclusiva. E uma igreja inclusiva, eu preciso que vocês entendam bem isso aqui, porque a palavra inclusão é a palavra da moda, né? Incluir pessoas. E eu sei que cada vez mais como igreja nós vamos ser tentados a sermos uma igreja inclusiva. Uma igreja inclusiva é uma igreja amoldada aos padrões do mundo, é uma igreja que não tem uma proposta transformadora, é uma igreja que está dizendo para o pecador: venha do jeito que você está e continue do jeito que você é. Entende? Esse tipo de igreja é a igreja que agora vai começar a avassalar o nosso país. Igrejas inclusivas.
Tem uma igreja aqui em Goiânia, ela é tão inclusiva que ela começou há pouco mais de um ano, ela já tem mais de 5.000 membros. Eles vão fazer um segundo culto e estão aumentando o tempo porque não está cabendo gente. E a ideia e a teologia dessas igrejas inclusivas é uma teologia, queridos, uma teologia que eu chamo de teologia universalista. E a ideia é nada da terra, sabe? Se você venha, você pode vir com qualquer problema que você tem. Se você mexe com drogas, se você é corrupto, se você prostitui, se você é homossexual ou não, venha do jeito que você está e continue do jeito que você é. Uma igreja acolhedora não é inclusiva. Ela chama as pessoas, todas as pessoas, mas ela vai sempre dizer: vá e não peques mais. Essa igreja aqui de Goiânia, ela é tão inclusiva. Um dia desse alguém me mandou alguns posts de culto deles, que está na internet para qualquer um ver. Um culto dos jovens deles chamava Open Bar Culto, dia 2/6. No outro dia o culto chamava A Ressaca. O de outro dia, de 14/7, vem novinho. É o culto, o tema do culto. Um outro rei do camarote. Um outro culto Tinder, o culto. Você vê que é bem pós-moderno, né? Um outro é o amor, o culto. Um outro culto, o tema era a pílula do dia seguinte, o culto. Daí vai piorando um pouco mais. Um dia desses me mandaram um vídeo dessa igreja, eu não acreditei. Minha esposa achava que era um stand-up. E para quem eu mandei aquele vídeo, as pessoas diziam: pastor, eu achei que eu já tinha visto tudo, mas eu ainda não vi. Nessa igreja, num culto, tinha um ministro de louvor ministrando uma música do Zezé de Camargo e Luciano, É o Amor, cantando na igreja, ministrando aquilo como se fosse uma música de Deus, e fazendo aplicações da ministração como se aquilo se referisse ao reino de Deus. Eu estou citando isso, é sempre muito deselegante falar de igreja, né? Mas eu acho que daqui para frente a gente terá que ser deselegante, porque a coisa está feia, meus queridos. Então, o que é uma igreja inclusiva? É uma igreja que quer afetar as pessoas, mas elas podem vir e continuar vivendo do mesmo jeito. Isso é inclusão. Porque se você me perguntar, a sua igreja, ela aceita drogado? Sim. A sua igreja aceita prostituta? Sim. Ladrão? Sim. Ela aceita homossexuais? Sim. Ela aceita todo tipo de pecador. Não há uma classificação melhor ou pior de pecador. Todos são igualmente pecadores. Mas a cada um desses pecadores será dito: vá e não peques mais. Muda de vida. Que era aquilo que Jesus fez certa vez. Queridos, uma igreja que não é acolhedora é uma igreja segmentada, é uma igreja homogênea, sabe? Igreja só de um tipo de gente, igreja de classe, igreja de casta. Mas observem vocês que o tanque de Betesda havia todo tipo de gente, com todo tipo de doença, com todo tipo de patologia, e ali abrigava todo mundo. Nesse sentido, enquanto o tanque de Betesda não seja uma igreja, é um lugar físico, literal, mas é uma boa metáfora daquilo que precisa ser a igreja. Uma igreja que quer afetar todo mundo, que quer ser acolhedora, ela não pode escolher o tipo de pecador que quer. Ela precisa estar aberta a aceitar todos os pecadores. Queridos, nunca houve e nunca haverá uma pessoa tão acolhedora quanto foi Jesus. Nosso maior exemplo, nosso maior modelo e fonte de inspiração é o próprio Jesus. De acolher crianças,
enquanto os discípulos meio que as enxotavam, Jesus dizia: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Leprosos viviam isolados nas suas vilas, mas leprosos tocavam em Jesus. Ele um dia inclusive comeu na casa de um ex-leproso. Publicanos eram estigmatizados pela sociedade judaica. Jesus um dia foi na casa de um deles, comeu com ele, e no final ele disse: hoje houve salvação nessa casa, falando de Zaqueu. Ele atendeu o jovem rico, ele atendeu religiosos, ele atendeu todo tipo de gente. Ele falou com uma mulher prostituta em João capítulo 4, ele falou com uma outra em João capítulo 8, salvando a vida dela inclusive. Jesus é a nossa maior fonte de inspiração quando o assunto é acolhimento. Queridos, eu quero trabalhar com vocês hoje sobre tentar responder essa pergunta: como é uma igreja acolhedora segundo Jesus? Em primeiro lugar, queridos, uma igreja acolhedora é uma igreja que se sente como um hospital e não como um tribunal. Versículo 3 diz: nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Pelo que disseram aos judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o teu leito. Então, queridos, em primeiro lugar, uma igreja acolhedora, ela é uma igreja que se sente como um hospital e não como um tribunal de justiça. Eu gosto da metáfora do tanque de Betesda, porque diz o verso 3 que havia uma multidão de enfermos. E, queridos, o que é a igreja de Jesus? A união, a junção de um monte de pecadores vivendo no mesmo lugar, resgatados pela graça de Deus, purificados pelo sangue de Jesus, em processo de restauração. Tem alguém aqui que já foi restaurado plenamente, 100%? Eu não fui. Você foi? Tem alguém aqui que, se você foi, eu acho que você está no lugar errado, porque o lugar dos glorificados é no céu. Mas a terra, a igreja, é um lugar onde nós reunimos pecadores com diferentes pecados, com diferentes doenças, todos nós em processo de cura e restauração. E esse processo é hoje, ele é amanhã, ele é todo dia, e todos nós estamos nesse mesmo barco. E uma igreja acolhedora é uma igreja que se sente como um hospital, como um lugar de cura, como um lugar de restauração de pessoas. E, queridos, é tão absurdo da nossa parte como crentes olhar para um outro pecador como se ele fosse tão estranho para nós, como se nós não fôssemos pecadores, como se não tivéssemos pecado, como se não carregássemos também os nossos próprios erros e não sofrêssemos com as nossas próprias mazelas. A diferença minha com um pecador que não tem Jesus é que eu sou um pecador resgatado pela graça de Deus, salvo em Jesus, purificado pelo sangue dele. Eu estou debaixo dessa obra e ele não está. Então, uma igreja acolhedora, uma igreja que se sente como um tanque, como um hospital, não como um tribunal. Ela não é um tribunal para apontar o dedo e condenar as pessoas. Algum tempo atrás, lendo um livro de um autor americano, ele dizia que em muitos tribunais de júri nos Estados Unidos, quando os promotores vão escolher as pessoas que vão fazer parte do júri, parte do perfil que os promotores buscam para nomear pessoas, indicar pessoas, é que elas sejam evangélicos, porque os promotores amam colocar evangélicos no tribunal do júri, porque eles sabem que eles carregam um profundo senso de justiça e eles vão julgar o bandido, o ladrão, o matador com um rigor enorme.
E esse é um trabalho muito sério dos promotores em procurar crente. Vai dizer, se nós procurarmos crente e levar ele para o tribunal, ele vai dar pau no bandido. Certeza. Igreja, queridos, é um hospital. Ela não é tribunal. Não julgueis uns aos outros. Nós temos um só juiz, que é Deus, que um dia julgará vivos e mortos. Mas eu não tenho, você não tem, a igreja não tem o papel do julgamento, da condenação. Qualquer pessoa que estando longe de Deus, ela já está condenada, ela se sente condenada. E ainda chegar na igreja e encontrar a condenação dos nossos olhos, dos nossos dedos, das nossas palavras, é terrível. Uma igreja acolhedora é uma igreja que ela é uma igreja que é um hospital e não um tribunal. Em segundo lugar, queridos, uma igreja acolhedora é uma igreja onde os seus membros empurram os outros para a bênção. Versículo 7, na parte B, primeiro ele responde: Senhor, não tenho ninguém que ao ser agitada a água me ponha no tanque, assim quando eu vou, desce outro antes de mim. Queridos, uma igreja acolhedora, ela não é uma igreja composta de gente egoísta, de gente ensimesmada, de gente preocupada apenas consigo mesmo, de gente vindo para a igreja e dizendo: eu quero ser abençoado, para mim, para mim, para mim, eu quero. Ele vai orar, ele ora por ele vem para a igreja, ele só pede por ele só senta com os seus. Ele não esbarra em ninguém, ele não toca em ninguém. Eu gosto desse texto, metaforicamente, quando esse homem está dizendo: eu não tenho ninguém que me coloque no tanque, porque quando a água é agitada e eu vou, vem outro antes de mim. Naquele monte de doente, a maior doença não era apenas as suas próprias patologias, não era ser manco, não era ser cego, não era ser aleijado. A doença que mais atrapalhava aquela turma ali era o próprio egoísmo, porque ali não tinha nenhum doente capaz de olhar e dizer: gente, quem está pior aqui? Vamos colocar o que está pior na frente, vamos empurrar ele primeiro, eu consigo esperar um tempo. Não, ali não tem esse tipo de gente. Ali é cada um por si, Deus por todos, e que se vive. Mas eu quero a minha bênção antes do outro, eu quero primeiro para mim. E queridos, esse para mim, esse tipo de egoísmo espiritual, emocional, ele é tão sério no contexto da igreja, que isso nos impede de ser bênção, porque a gente passa a vida inteira só pensando o que Deus tem para mim, o que Ele fará por mim nessa noite, qual a bênção Ele me dará, que dia Ele vai fazer isso. E a gente passa 1 ano, 2 anos, 5, 10, 20, nós estamos sempre perguntando para Deus o que Ele fará por nós. Irmãos, na condição nossa de cristãos e de igreja, nós não estamos mais nessa condição. A nossa condição em Cristo Jesus, de homens e mulheres amadurecidos em Jesus Cristo, nos deve fazer de mim e de você pessoas que dizem para Deus, para o pastor, para os líderes: o que eu posso fazer pelos outros? Não é crente perguntando o que Deus fará por mim, porque afinal de contas Ele já fez tudo o que Ele tinha que fazer, morrendo na cruz no seu lugar e te dando salvação. Agora, salve em Jesus. Você tem que se perguntar: o que eu posso fazer em nome de Deus para os outros? Não é Deus o que o Senhor faz por mim, o que o Senhor quer que eu faça pelos outros. Quem eu devo empurrar para dentro do tanque? Em quem eu devo abençoar? Quem eu devo servir? Quem eu devo usar os meus dons, meus recursos, meu tempo, a minha inteligência para abençoar? Queridos, porque senão a gente vai passar a vida inteira como os doentes na porta do tanque de Betesda, uma disputa enorme por bênção, uma disputa para cair no tanque, uma disputa para ser abençoado. E aí essa doença, ela fica na gente e não permite a
gente olhar o rei, não permite a gente olhar pessoas, porque a gente está olhando o próprio umbigo. E a pior das doenças, como já disse, na beira do tanque de Betesda, não era ser coxo, ser aleijado ou ser cego. A pior doença era o egoísmo, que não permitia que ninguém olhasse para o seu semelhante. Terrível coisa é quando nós, enquanto cristãos, assim nos comportamos diante de Deus e diante da igreja. E a gente nunca vence essa meninice e entra num estágio de maturidade para dizer: Deus, o que eu faço para os outros? Já que o Senhor fez tanto por mim, eu estou com a minha vida resolvida, eu estou feliz em Deus, agora eu quero resolver a vida dos outros, eu quero abençoar os outros. Uma igreja acolhedora é uma igreja que empurra os outros para a bênção. Em terceiro lugar, queridos, uma igreja acolhedora é uma igreja onde os seus membros não se escondem, mas se relacionam em amor. O versículo 7a: respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que ao ser agitada a água